Salve, turma! Professor Gleidson Lima na área. Prazer imenso estar aqui nesse primeiro grande projeto que eu estou vidrado, com muita energia para fazer e com grandes convidados. Hoje com o professor Márcio Sampaio, um grande amigo, um grande parceiro, colega, profissional. Bom, queria me apresentar para quem não me conhece, professor Gleidson Lima. Sou arquiteto de formação, mestrado em engenharia civil e ajudo engenheiros e arquitetos a desenvolverem obras enxutas com o uso do Lean Construction e também, obviamente, com o meu portal Obra Ponto Sem Sobra no Instagram. Prazerzão estar aqui, são 17 anos de academia, com várias instituições aí dando aula de pós-graduação por esse Brasilzão afora, mais de 10 mil alunos impactados e mais de 30 anos aí no Gemba, mais de 1 milhão de metros quadrados de obras aí gerenciadas e construídas. Bom, se você curte um pouquinho sobre gestão de obras e Lean, me segue lá no Instagram, Obra Ponto Sem Sobra, né? E compartilha aí com seus amigos esse grande webinar, esse grande podcast que a gente está trazendo aqui e todos os meus projetos e trabalhos. Bom, a ideia nossa é desenvolver aí um projeto maravilhoso em que eu estou trazendo vários convidados para falar de gestão de obras, dessa grande filosofia do Lean Construction e assuntos aí que, obviamente, vão direto nas dores aí dos engenheiros para que a gente tenha cada vez mais sucesso, obras mais enxutas, obras com a tripla restrição, obviamente, é, estruturada, que a gente consiga entregar obras no prazo, no custo. Esse é sempre o foco aí de uma gestão de obras mais profissional. Bom, queria apresentar aí meu grande amigo, Márcio. Márcio, obrigado por você ter vindo. Prazer aí muito grande ter você aqui, trocando ideias, conversando. Essa é a ideia do nosso podcast, um bate-papo mesmo. Então, obrigado por você ter vindo. Se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho das suas credenciais aí. Um prazer. Boa noite. Legal, Gleison. Cara, primeiro, pô, obrigado aí por proporcionar aí esse bate-papo, né? É, Essa ideia é fantástica, um projeto fantástico, porque a gente tem tanta conversa, né? Às vezes por WhatsApp, por mensagens, por áudios, e sai tanta coisa legal, né? Tanta ideia legal, tanta sacada legal, né? Assim, essa ideia da gente compartilhar essas nossas conversas, esses nossos bate-papos aí com o pessoal que te acompanha, com o pessoal que me acompanha, eu acho que vai sair bastante coisa interessante, né, cara? Bom, meu nome é Márcio Sampaio, como você disse, a minha especialidade é gestão de contratos na indústria, na construção. Trabalho nessa área desde 2000, e de 2000 para cá, passagem aí por modernização de usina hidrelétrica, construção de duas plataformas de petróleo, logística, né, multimodal, obras de infraestrutura, DENIT, passagem por DENIT, estação de tratamento de efluentes, enfim, tem bastante história aí para contar, cara. Se a Bom, gente só te for. interrompendo, você teve uma pegada muito forte com planejamento também, né? Não só contratos, né? O me- a, o me- a gestão de contratos, cara, eu falo muito disso, ela tem um paralelo muito estreito com o planejamento e controle, né? Porque quando você vai falar, meu início mesmo, muito forte, foi o planejamento e controle, né? Eu no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu era especialista no software Primavera, né? Que na época muito pouca gente utilizava, né? E até hoje é um software muito conhecido, muito robusto. Eu aconselho muito os meus alunos em sala de aula, aqueles que querem trabalhar com grandes empreendimentos, que aprendam o Primavera, né? O Primavera, eu falo às vezes, né, eu dou muita dica de carreira em sala. Eu digo para os meus alunos, eu não sei aonde eu estaria hoje se no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu não tivesse me aprofundado no Primavera, porque foi o Primavera que me fez ter um conhecimento profundo de planejamento e controle de obras, né, e me levou a esses grandes empreendimentos. Primeiro, modernização de usina hidrelétrica, né, trabalhando em consórcios com empresas como Engevix, Andrade Gutierrez, Voit, né, Voit Siemens, Alstom. Depois fui fazer uma parada de manutenção na CSN, só porque eu sabia Primavera, fui contratado por uma empresa italiana chamada Comal Engenharia,
que estava no Brasil fazendo paradas de manutenção. Trabalhei para uma das representantes da Primavera Systems no Brasil, que me levou para dentro da Petrobras para dar consultoria, e aí veio a sequência, né? E o planejamento e controle, ele tem um paralelo muito estreito com a gestão de contratos, que foi o que me encaminhou para a gestão de contratos, no sentido de que tudo que a gente cobrava das contratadas, né, ou que cobravam de mim quando eu era o contratado, assim, se não tivesse um vínculo muito forte com o contrato, você não consegue que aquilo seja efetivamente executado pela contratada, né? Então, quando você fala, né, não adianta a gente falar de boas práticas na elaboração de um cronograma, por exemplo, né? Se você não tem um bom anexo de planejamento e controle, exigindo da contratada que ela apresente um cronograma contemplando aquelas boas práticas, né? É, e aí nós estamos falando aqui de cronograma, mas planejamento, esse é outro equívoco muito grande também, as pessoas vinculam planejamento só com prazo, né? Mas a gente planeja tudo, planejamento de prazo, planejamento de custo, planejamento da qualidade, né? Tudo é planejado, né? Essa é uma Então a gente dificuldade de muitos, da maior parte dos engenheiros. as pessoas tendem a vincular muito a palavra planejamento só a cronograma, né? Quando, na verdade, você planeja tudo. Você planeja pessoas, você planeja prazo, você planeja custo, você planeja qualidade, você planeja riscos, né? Tudo. Você planeja aquisições, que são as contratações, tudo é planejado, tá? Então, realmente, o meu início lá atrás, né, foi com planejamento e controle, e do planejamento e controle, naturalmente, eu fui migrando para a gestão de contratos, no sentido de que, principalmente dentro da Petrobras, quando eu entrei na Petrobras, né, quando eu entrei como fiscal de contrato, em que eu tinha que cobrar da contratada o atendimento, né, a requisitos importantes de planejamento e controle, né, e que a gente eventualmente não conseguia cobrar porque não estava previsto no contrato, né? Então, porque não adianta eu chegar para uma contratada e dizer, ó, esse teu cronograma não está legal, você tem que fazer desse jeito, né? Mas aonde está escrito isso no contrato? Se não está escrito, eu faço do meu jeito, né? Até a definição do software que você vai utilizar, né? Quantos softwares de planejamento e controle, né, de elaboração de cronograma existem hoje no mercado, né? Se a gente for falar aqui de dois mais conhecidos, Primavera e MS Project, mas a gente tem outros 300 que podem ser utilizados, né? Open Se eu não source, definir, se vários, eu não, né? se eu não defino claramente qual é o software que eu quero que você use, você vai usar o que você quiser. Entendeu? Exato. Então, realmente existe um paralelo muito estreito e ter iniciado no planejamento e controle me levou naturalmente para a gestão de contratos. E aí, se a gente for contabilizar esse final dos anos 90, início dos anos 2000, já são aí praticamente 25 anos trabalhando com isso, né? Tem bastante história para contar. Realmente dessa importância de a gente entender que planejamento não é só um Gantt, né, um cronograma, isso é um problemão que o mercado tem. Todo mundo acha que muitos engenheiros têm essa visão, né? Não, meu planejamento está pronto. Aí tem um Ganttzinho com as barras, um gráfico de barras, tem um gantão lá, e achando que o teu problema está resolvido. Então, assim, como é que você vê a importância, obviamente, de planejar, de gerenciar contratos para que a gente consiga entregar obras com sucesso? É, Assim, a é, gente percebe que os engenheiros têm, têm muita dificuldade de gerenciar contratos, né? É, eu acho que é um problema que talvez que venha até da própria graduação, né? A formação é sim, muito forte nessa área, né? Mas como é que você vê aí a gestão de contratos aí para que a gente consiga entregar projetos, né? pois Com é. sucesso? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, desde o primeiro momento em que você começa a conviver com construção, com obra, que você escuta que planejamento e controle. Seja no primeiro dia de faculdade, seja no primeiro dia de um estágio, seja no primeiro dia de um curso técnico, cada um começou de um jeito, né? Seu primeiro contato com obra, você escuta, ó, planejamento é importante. Mas na hora que vai sentar para planejar, não planeja, né? Exato. Porque, assim, Fantástico isso, né, Márcio?
Porque, assim, você pega, porque planejar não é fácil. É, Você não planeja uma obra, independente, você vai planejar uma reforma, você não planeja da noite para o dia, né? Assim, ainda mais obras de médio para grande porte, né? Então, você pega, por exemplo, sabe, talvez, assim, eu seja um pouco rígido e muito e com uma cobrança muito pesada em relação ao planejamento, porque talvez eu tenha tido a principal experiência que alguém que quer trabalhar com planejamento e controle deva ter, que é fazer uma parada de manutenção. é Parada de, muito punk, né, meu amigo? parada de manutenção em indústria, ou você planeja aquele negócio direito, bicho, ou sua vida vira um cenário de terror Minuciosamente. e pânico. É um cenário de terror e pânico. Porque quando você vê um problema de planejamento numa construção civil vertical, por exemplo, aquilo gera um transtorno absurdo. Numa parada de manutenção, onde um setor da sua indústria está parado, e se está parado, não está produzindo, e se não está produzindo, não está gerando receita e ele precisa voltar a produzir logo, você leva isso à décima potência. Exato. Então, talvez a principal, o meu principal motivador de ter essa cobrança em relação ao planejamento foi ter agora não vou me lembrar datas, assim, às vezes fogem, 2005, 2006, quando eu fiz essa parada de manutenção na CSN pela Comal Engenharia, né? E só para você ter uma ideia, né, para uma parada de manutenção de uma semana, né? Nós tínhamos um cronograma com 7.500 atividades para uma parada de manutenção de uma semana, com É, todos os recursos alocados. E quando eu falo todos os recursos alocados, eu digo pessoas e equipamentos. Pessoas, materiais e equipamentos. Todos alocados às atividades, né? E todo o nivelamento de recursos feito. Em algum outro é momento, o, de é repente, a o- gente... você está falando de várias empresas, uma equipe gigante de planejamento. Qual era a tua equipe de planejamento para isso aí, Marco? Então, E não tinha. quantos profissionais, 7 mil linhas, quantos profissionais aí você tá falando, só para ter uma ideia do tamanho Então, desse Gleice, trabalho? para a parte de montagem do cronograma no Primavera, era só eu, tá? Eu Caramba, tinha, rapaz. assim. Mas o que que a gente tinha? A gente tinha os líderes de diferentes disciplinas e todos eles sentavam comigo e eu ia perguntando: o que que você vai fazer? Depois disso, você tem que fazer o quê? Isso aqui dá para a gente detalhar um pouco mais? Né? Dentro dessa atividade aqui, o que que você vai precisar? Né? Ah, eu vou precisar, né, desse cara, desse outro cara, vou precisar desses materiais, dessas ferramentas, e a gente ia alocando isso às atividades. É muito Tá? importante E isso, né? Você tá, a você tava no equipe, front, né? Você estava com o último planejador, você estava isso, planejando o que ele ia executar, né? eu estava sentado com os caras que depois iam se sujar de graxa. Isso Tá? é muito. Eu chamei cada um dos líderes de disciplina, porque não adianta, porque uma coisa importante do planejador é ele saber identificar quando ele não domina a execução daquilo e chamar quem vai ficar depois executando. É para ele que eu tenho que perguntar: o que que você faz primeiro? O que que você faz depois? Quanto tempo você leva? Quais os recursos que você precisa? Não sou eu que vou dizer para ele, é o líder Claro. de É o, disciplina. é o last planner, é o último planejador, né? É ele. Exato. Né? Porque não adianta depois eu ficar lá um mês para montar um cronograma, para chegar lá na linha de produção, o cara falar, mas não é assim que a gente faz. Isso não vai funcionar. Então eu precisava do aval dele. Na CSN, que era a nossa cliente, aí sim ela tinha uma equipe com uns 4, 5 planejadores de nível sênior, master, tá? Né? Que validavam esse cronograma. Maravilha. Você estava lá como terceiro, né, empresa Eles de engenharia validavam. aí que vai executar a parada, né? Isso, eles validavam o nosso cronograma, tinha uma ajuda, né, com algumas sugestões de melhoria no cronograma, etc, etc, mas o trabalho braçal era meu, tá? E 7.500 atividades para uma obra de uma semana, né? Aí você entra em outras obras, obra de 2, 3 anos, com um cronograma de 100 linhas. É. Aí, assim, para quem viveu aquilo que eu vivia, assim, você fala, não, isso não é um cronograma. Aí é isso que você falou, isso é um gráfico de barras.
Isso é um gráfico de Gantt. Ele representa talvez o seu planejamento macro, tá? Mas ele não é Exato. entendeu? Ele É. não é o seu O teu planejamento master de plan, o prazos seu cronograma detalhado. detalhado. Porque não tem como. 7.500 atividades, cara. Tá? Aí você Então, conecta isso com suprimentos, obviamente, planejou muito a base, obviamente, a gente sabe que esse ponto de partida é essencial para que no momento da execução você tenha ali a certeza do que você vai fazer, né? Você, óbvio, dimensionar a duração dessas atividades também é um ponto muito importante. No papel, a gente sabe que tudo dá, então tem que tomar muito cuidado com esse dimensionamento, como você falou. E aí tem a questão da gestão contratual. Quer dizer, você está mostrando o teu timeline aí, né? Você começa lá né, nesse trabalho de desenvolver um bom planejamento, de entender, de engenheirar, de planejar, e aí depois tem essa migração aí para contratos, né, meu amigo? Que como você falou, né? porque Para ter sucesso em contrato, esse é o primeiro passo, né? Um bom planejamento. tipo assim, porque antes da CSN, o grande empreendimento que eu trabalhei foi a modernização de usina hidrelétrica, quando eu trabalhava pela Engevix, e nós tínhamos um consórcio, se não me engano, era Engevix, Andrade Gutierrez, Engevix projetista, Está Andrade viva ainda a Gutierrez. Engevix, Márcio? A Engevix está viva ainda? Eu tive lá em Florianópolis, na Ah, sede dele lá, está ela viva, agora, né? ela agora se chama Nova Engevix, né? Mas Ah, não. Engevix, tá? Então era Engevix como projetista, Alstom e Voith Siemens com os equipamentos, e, se não me engano, Andrade Gutierrez, a empreiteira, a construtora, consórcio, tá? Ah, e eu cuidava da parte do cronograma da engenharia, de emissão de desenhos e documentos, né, da modernização da usina hidrelétrica. E ali, já nesse momento, e era em primavera, eu só fui parar ali porque eu sabia o primavera, né? E eu cheguei a pegar no meu início de carreira algumas oportunidades em que nem perguntavam, assim, o que que eu era formado, perguntavam se eu sabia primavera, né? Porque pouca gente sabia primavera. Depois eu vou até te perguntar como é que hoje um bom gestor de contrato, quais são os skills aí e como é que está o mercado aí de a carreira em contratos. Mas é a próxima, é mais para frente. Vamos falar disso. E já nessa primeiro grande empreendimento que eu trabalhei, foi realmente essa modernização de usina hidrelétrica, eu via, né, nas reuniões do consórcio, o pessoal falando, né, quando a gente ia apresentar cronograma, mas isso está previsto no contrato, e aí não estamos falando daqueles caras engenheiros sênior de Andrade Gutierrez, de Alstom, de Voith Siemens, de Engevix, e eu olhando ali os caras, e tipo assim, e toda hora vinha esse tipo de pergunta, né? Mas isso está previsto no contrato? Nós somos realmente obrigados a fazer isso? Isso é Aí eu já escopo ou é tô, não escopo, né? isso é escopo previsto, é escopo novo, né? É alteração de escopo. Eu falei, opa, isso aqui que eu estou fazendo, na verdade, assim, tem um vínculo muito forte com gestão de contratos, né? E aí lá na frente, quando eu entrei na Petrobras, aí isso se tornou muito forte para mim, né? Porque aí eu Conectou, entrei né? como fiscal, né, da Petrobras para acompanhar o atendimento aos requisitos de planejamento e controle previstos no contrato, Entendi. né? E aí, além disso, eu fazia todas as medições de contrato, fazia toda a análise de pleitos contratuais, e ali eu me envolvi muito forte com gestão de contratos, e aí nós estamos falando de projetos de US$ 1,5 bilhão, né, cara? Isso aí, pô, isso é um aprendizado, uma escola que tem um peso muito grande até hoje para mim, né? E Sem dúvida. dali eu não saí mais de gestão de contratos, o contrato ele andava embaixo do meu braço, né? Porque tudo que eu ia cobrar da contratada, eu precisava saber antes se aquilo estava previsto no contrato. Porque qualquer coisa que você cobre de diferente, lá na frente pode virar um pleito contratual. Ó, isso daqui você me mandou fazer e não estava previsto no contrato. Mas tinha Entendeu? um Falando apoio, de tinha forma uma simples, equipe, né? desculpa, tinha uma equipe de compliance ali, uma equipe de gestão de contrato centralizada para te apoiar, um apoio jurídico. Como é que funcionava essa gestão aí contratual? Isso aí, dentro dessas grandes empresas, qualquer coisa que você entenda que vá para um cenário de compliance jurídico, você precisa pedir um suporte, né? Mas essa questão do jurídico, Gledson, é outro ponto muito interessante, cara. Porque eu até numa aula recente de gestão de contratos, no MBA que a gente dá aula junto, de gestão de obras,
eu falei, gente, o contrato não é um instrumento meramente jurídico, tá? E aí eu tinha uma aluna em sala de aula formada em direito. Isso é muito comum nesse nosso MBA que a gente dá aula, né? Eventualmente você ter E profissionais advogados, é. direito, administração, contábeis, Uhum. mas volta e meia a galera do direito, né? E aí ela falou, discordo, né? Falei, mas você discorda por quê? Não, o contrato é sim um documento jurídico, né? E aí, lógico, com toda a calma e elegância, eu falei, não, mas olha só, você não entendeu o que que eu falei. O contrato não é um instrumento meramente jurídico. E aí a gente tem que ir para o sentido da palavra meramente, né? O que Uhum. que é meramente? É exclusivamente, Exato. né? Por quê? Porque o contrato, você tem outros tipos de contratos que são exclusivamente jurídicos. Beleza. Mas o contrato de uma obra, ele, ele, ele é um instrumento de gestão, né? Por quê? Porque nele tem tudo o que você quer que seja feito, da maneira que você quer que seja feito, e o que que você vai cobrar no momento de aceitar o produto, ou nas fases intermediárias, de aprovar ou reprovar, por exemplo, uma medição de contrato. Isso tem que estar Exato. previsto no contrato, né? Então, né, quando eu digo que o contrato de uma obra não é um instrumento meramente jurídico, ou seja, exclusivamente jurídico, eu estou querendo dizer que ele tem um viés forte voltado para a gestão de obra. Se eu pego você e falo, Gleidson, fiscaliza esse subempreiteiro para mim. O que que você precisa pedir? O escopo desse subempreiteiro. Tá, Márcio, beleza, eu fiscalizo, né? O que que eu tenho que cobrar dele? O que você tem que cobrar dele está onde? No contrato. Ah, não, está no projeto, mas o projeto é um anexo ao contrato. O que foi assinado no contrato foi assinado com base num projeto, né? Assim, então, se você vai fiscalizar uma obra, você fiscaliza com base no que está no contrato. Você só pode exigir do seu empreiteiro ou do seu subempreiteiro aquilo que o contrato manda ele fazer. Da mesma forma, se você está sendo fiscalizado, porque a gestão do contrato, ela acontece dos dois lados, do lado do contratante e do lado do contratado. Se você é o contratado, quando um fiscal pede alguma coisa para você, e aí por isso a importância de conhecer o contrato, todo mundo tem que ler o contrato, entrou num canteiro de obra, tem que saber o que está no contrato. Se um fiscal chega para você e te pede alguma coisa, se o seu cliente te pede, você precisa saber se aquilo está no contrato ou não. Senão você Sem sai dúvida. fazendo um monte de coisa que depois você fala, ih, caramba, acho que não era, pelo menos que eu não precisava ter feito isso, né? Isso não está no escopo, né? Tipo assim, é lógico que em grandes empreendimentos você vai ter essa figura que foi em diversos momentos o Márcio Sampaio, que é de esse cara é o cara que tem que dormir com o contrato como livro de cabeceira. É aquele livro que quando ele tiver com insônia, ele vai ler para pegar no sono, é o contrato, né? Ele tem que ler aquele negócio 300 vezes ao longo da obra, porque a hora que alguém tiver alguma dúvida, vai perguntar para o Márcio, Márcio, o que o contrato fala sobre isso? Entendeu? Porque realmente num grande empreendimento você não tem como, né? Apesar da gente procurar, gente, ó, na medida do possível, né? Você não vai ler o contrato todo, mas se você de repente é o gerente de engenharia, você vai ler o escopo, né, da parte de engenharia. Se você é um gerente de suprimentos, você vai ler a parte relacionada a suprimentos e assim vai, tá? Mas não tem como não ler o contrato. Então, assim, esse é o primeiro ponto importante da gestão de contratos. O contrato tem que ser visto por empreiteiras, subempreiteiras, qualquer órgão, né, público, privado que esteja envolvido em obra, como um instrumento de gestão. Se você não redige bem o seu contrato, depois você não consegue cobrar seus requisitos de gestão da qualidade, seus requisitos por exemplo, no seu caso, de atendimento a princípios e diretrizes de Lean Construction, né? Você não consegue. Você não consegue se a gente for falar de planejamento e controle, como a gente está falando, você não consegue um bom cronograma, né? Você passa a obra inteira pedindo um cronograma decente e não consegue. Por quê? Porque não tem nada no contrato exigindo que o cara te mande um cronograma com um determinado nível de detalhamento, com uma rede de precedência consistente, com recursos alocados, com recursos nivelados.
E você não consegue cobrar Sim, isso. eu vejo muito, Márcio, assim, o contrato como, né, obviamente a gente, infelizmente, os engenheiros têm muita dificuldade de entender a palavra parceria, né? Sim, Então, às vezes, os engenheiros, eles primeiro querem contratar no menor preço possível, não tem uma compra técnica, depois, quando o contrato acha que o empreiteiro tem que resolver todos os problemas, não tem o respeito, não tem afinidade, não entende como parceiro, e é só pancada, né? E o contrato serve para isso. Aqui, não está no contrato, e pancada no parceiro, né? E sim, eles chamam de fornecedor. Uma coisa que eu achei muito legal, rapaz, até eu estava em Maceió dando aula também no curso de pós-graduação e eu vi era um hotel na beira da praia. E eu achei muito interessante o seguinte: os profissionais, na hora do almoço, eles iam para a praia, ficavam ali, porque era na beira da praia a obra, de frente para o mar. E aí o pessoal atravessava a rua e ficava ali descansando. E eu vi o pessoal sentado no calçadão e eu passei no calçadão e eles estavam virados para a praia. E todos os profissionais com a camisa igual. E aqueles que eram fornecedores, estava escrito assim atrás da camisa, parceiro e embaixo o nome da empresa. E eu achei muito legal. Acho que esse nome parceiro é forte, né? Para você criar essa boa relação. E aí que está o contrato, né? Fidelizar, gerar um bom relacionamento. E aí entra como você falou, né? Se eu não alinho, se eu não planejo, se eu não faço a leitura, se eu analiso, se eu não mostro para o meu, vamos chamar assim, fornecedor parceiro, quais são os direitos e deveres. Aquela velha história, o que é combinado não sai caro, né, cara? exato. Porque você pega, ó, vamos fazer um link disso aí que você acabou de falar com o que eu estava falando. Né? Você pega ali um contrato, né? Nessa essência da nossa conversa de que ele não é um instrumento meramente jurídico, mas também, além de um instrumento jurídico, uma ferramenta de gestão, né? Sim, você pega, né? E aí, lógico, não vamos generalizar, mas em diversos momentos eu pego toda hora vem contrato para eu analisar, edital, seja de obra pública, seja de obra privada, né? E você, né? E eu percebo algumas coisas importantes. Primeiro, na imensa maioria das vezes, de cara, eu percebo que quem redigiu o contrato não entende absolutamente nada de obra. São Sei. pérolas assim, tipo assim, que eu uso em sala de aula como estudo de caso, coisas assim bizarras, tá? Absurdas. Que eu falo, gente, né? Dá uma lida nessa cláusula aqui. Vocês realmente acham que isso aqui foi redigido por alguém que em algum momento da vida já calçou uma bota, botou um capacete na cabeça e entrou no canteiro de obra? Não foi. Aí você pega contratos que são extremamente pesados na parte jurídica e omissos na parte técnica. Assim, naquela linha de pensamento do seguinte: se der errado, vamos para a justiça e vamos tentar resolver. Cara, essa frase, né? Márcio, não se preocupa. Se for para a justiça, a gente ganha. Eu falo, olha, você não está entendendo. Se for para a justiça, todo mundo já perdeu. É É, uma obra que atrasou, é uma obra que estourou o orçamento, é uma obra que em algum momento a gente se dispôs ou com um contratado ou com o nosso cliente, e sim a certeza de que realmente vai ganhar na justiça. Então, quando você pega um exemplo simples, né, uma cláusula de multa. Muito antes de eu pensar numa penalidade, eu tenho que me preocupar em dizer claramente para o meu contratado o que eu quero que ele faça, como eu quero que ele faça. Para aí sim, se ele não atender isso, eu tenho uma penalidade. Eu não posso pensar na penalidade e omitir o que vai levar ele a ser penalizado. Isso é um absurdo dentro de uma relação contratual, em qualquer sentido, mas em canteiro de obra, né? Isso fica muito evidente. Porque senão é isso, aí entra no que você falou, uma relação de desrespeito, uma relação de eu sou o cliente, você tem que fazer do jeito que eu estou falando, né? Senão eu não pago a sua medição. Assim, quando na verdade isso é uma postura covarde de quem lá atrás não soube redigir um bom contrato, elaborar um bom projeto para dar clareza de entendimento para aquele contratado do que ele tem que fazer. Porque se eu te dou clareza de entendimento em relação ao que eu quero que você faça, da forma como eu quero que você faça, e o que eu vou querer ver na hora de aprovar a sua medição, as coisas tendem a dar certo. Porque você sabe que se você não atender aquilo, eu não vou te pagar. E você não quer que eu não te pague. Agora, a hora que você tem esses contratos e essa relação repleta de pontos omissos, controversos,
interpretativos, você não vai ter uma relação de parceria, né? Como você bem enfatizou. Você vai ter uma relação de briga o tempo todo. Toda medição vai ser uma briga. Todo dia tem briga no canteiro. Assim, você quer viver isso numa obra de 2, 3, 4, 5 anos? Ficar convivendo com esse tipo de situação todo dia no canteiro? Ninguém quer. Como que você resolve isso? Bons contratos. E aí, contratos, né, com bons Legal. anexos, com um bom projeto, né, se você estiver contratando com um projeto. Então, na verdade, é tudo um grande quebra-cabeça, né? Porque você pega, né, a gente até já conversou em algum momento, a gente, né, pode ter um bate-papo sobre BIM, mas a gente fica romantizando o BIM, né, filosofando e tal, né, sobre o BIM, assim, aí a gente fala de modelagem 3D, beleza, você pode ter feito aí a modelagem 3D dos sonhos, certo? Mas se Uhum. depois você pecar na contratação da empreiteira, isso nem vai servir de É. nada, né? Se depois você fizer um contrato com essa empreiteira repleto de pontos omissos, controversos, interpretativos em relação ao atendimento de requisitos, de gestão da qualidade, de lean construction, etc., de planejamento e controle, assim, você vai ficar sentado em cima do seu modelagem 3D chorando, que aquilo não vai dar Vai tudo certo. por água abaixo, tudo que você É, planejou, né? né? Eu posso contratar você, Gleison. Assim, o cara, assim, o meu guru para gestão de obras, né? Aí eu já estou com o contrato assinado. Gleidson, vai lá, gerencia essa obra para mim. Você vai lá e fala, mas isso aqui vai ser um cenário de terror e pânico, que o contrato está horrível, né? Como é que eu vou gerenciar essa obra? Aí depois fica cobrando, aí depois fica botando a culpa no engenheiro, na engenheira, no arquiteto, na arquiteta que estão lá gerenciando aquela obra. E É, aquela obra está dando errado porque lá atrás tem um contrato horroroso. Ele é um instrumento de gestão, Gleidson, muito bom. tá? Ó, eu anotei, eu fiz várias anotações aqui, mas depois você olha que legal. Primeiro, Tudo. assim, para a gente ter sucesso numa boa gestão contratual, é bom ter um bom planejamento, obviamente. A gestão contratual nasce lá no planejamento, né? Não é na hora de contratar que você precisa do recurso, né? Você precisa entender qual é a melhor forma de contratar, então, esse é um ponto estrutural, escopo bem detalhado, né? Assim, tem que ter uma relação ganha-ganha, tem que ter tudo muito bem alinhado, aquela brincadeira, o barato sai caro. Então, aliás, o que é combinado não sai caro, para evitar, como você Exato. falou, interpretativo, para evitar o caos, para evitar as brigas obviamente, com informação importante, como cronograma, contrato aí E, com os e, anexos, e outra, detalhamento. e outra coisa importante, tá, Gleison? Quando a gente fala que o contrato não é um instrumento meramente jurídico, o que não é jurídico num contrato de obra deve ser redigido por quem entende de obra. Opa, muito bem, Entendeu? redigido por quem entende. Tem que ser redigido. A redação final, aquela lapidada, etc. Depois pode até, depois não deve, depois passar pelo É, jurídico. sem Mas, dúvida. mas Eu as vivi muito cláusulas. isso, André. O pessoal do jurídico ele tinha um trabalho de integração muito forte com a engenharia, porque ele questionava, eles queriam saber, mas por que isso, por que aquilo? E aí sim eles começavam a redigir. E Isso. isso é bem Essa legal. discussão, essa Integração é discussão muito boa. Essa discussão é importante. Contrato, a gente fala contrato é redigido a 4 mãos, mas na verdade o contrato é redigido a 300 mãos. Porque Exato. você vai pegar, por exemplo, se eu tiver que redigir para minha obra um anexo de atendimento a princípios e diretrizes de Lean Construction, eu vou pedir para você redigir. Sem Eu vou dúvida. precisar de um anexo de atendimento, né, a princípios e diretrizes de gestão ambiental. Vai ter que ser alguém da área ambiental que vai redigir. Segurança do trabalho, alguém de segurança do trabalho. E assim vai, entendeu? Porque a maior parte de um contrato de obra é gerencial e técnico. Então tem que ser por quem entende de gerenciamento de obra e por quem entende daquela área específica técnica, né? Senão, Muito bem. senão ele não vai funcionar, né? Ele Ó, eu tende a não anotei funcionar. Eu anotei frases bem legais aqui, Márcio. Ó, o contrato é mais do que um simples documento jurídico, né? Um simples, como você falou, um simples Um ferramenta instrumento, né? Instrumento instrumento, de né? Ele é uma penalidade. ferramenta de gestão, né? Então, essa é uma frase que eu anotei, que eu gostei muito.
É importante que na redação você tome muito cuidado aí com os quesitos técnicos, né? Evitar aquela velha história de se der errado a gente ganha, mas pelo contrário, todos perdem. Anotei aqui Já também. perdeu? Que é combinado não sai caro. É importante que a gente tenha parcerias, evite o interpretativo, evite as brigas, evite o caos, né? Foram Exato. anotações aqui legais. É Quero uma, te é fazer uma, mais uma pergunta. Fala, desculpa. Manda abraço. é uma área muito legal para se trabalhar. Empresas grandes valorizam quem se interessa por essa área. Ah, sim. Muita vaga disponível para gestão de contratos. A gestão de contratos, ela pode ser dividida em duas, né, Gleidson? Ela pode ser a gestão de contratos de serviço e a gestão dos contratos de fornecimento de materiais e equipamentos. Ah, sem dúvida. Dependendo da obra que você está, os contratos de locação de equipamentos, né, equipamentos de movimentação de carga, equipamentos fora de estrada, equipamentos pesados, a linha amarela, né, como a gente chama, né, Aham. são contratos pesados. Tá? Márcio, eu vou aproveitar. Como é que as empresas têm se estruturado? Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria depois te perguntar sobre essa questão que também é um ponto muito. Primeiro, sobre a dificuldade que a maior parte dos engenheiros tem, né, em relação a gerenciar contratos, eu queria entender. Depois, eu queria te falar sobre encerramento de contrato, essa parte finalzinha sobre encerramento de contrato. Mas eu queria te perguntar também assim, como é que as empresas têm se estruturado? Você falou de compras e contratações. Sei que muita empresa trabalha centralizada, às vezes compra está em obra, às vezes pessoal que está na obra contrata, às vezes não. Como é que você vê isso? Existe uma fórmula, uma bala de prata aí, uma fórmula que você aconselha? Não tem. Cada obra é uma obra, cada realidade é uma realidade. Legal. A gente não pode pegar exemplos, por exemplo, do que eu vi em grandes empreendimentos e levar para uma construção civil residencial vertical, né, de uma unidade né, de um empreendimento com 100 unidades residenciais. Vai ser diferente, tá? Tem razão. Agora, realmente, o que a gente tem que entender dessas estruturas organizacionais é o seguinte: a hora que você tira compras e contratações de dentro do canteiro, né, a comunicação tem que ser muito eficiente, certo? Opa, sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. Porque a hora que você emite as suas demandas para um departamento de compras que é centralizado e ele está atendendo, de repente, diversas áreas de uma organização ou algumas obras que estão acontecendo em paralelo, né? Ele precisa ter um senso de prioridade, qual é a prioridade daquele para o teu canteiro, porque não adianta, né, Gladys, aquilo que a gente fala, gestão de obras é um grande quebra-cabeça. A sua especialidade é Lean Construction, certo? A Exato. minha é gestão de contratos, tá? Perfeito. Contratações de materiais, equipamentos e serviços, tá? Se você pensa todo o Lean Construction, né, de modo a manter o teu canteiro vivo, né, e produzindo na maior parte do tempo, com a menor quantidade de recursos humanos possíveis, gerando, né, o mínimo de desperdício de materiais, etc, etc. Se eu não gero, vamos pegar um exemplo simples aqui, tá? Dentro do Lean Construction. Tem aquela máxima que diz, né? Não vamos aqui entrar em detalhes, eu sei que isso vai muito além do que eu vou falar. Quanto menos material você tem no canteiro, menores são as chances de desperdício. Beleza, Exato. né? Vai muito além disso, a gente sabe, mas Claro, vamos pegar claro. essa máxima, né? E essa frase que eu falei, ela pode estar vinculada a várias coisas. Pode estar vinculado a furtos, pequenos furtos dentro do canteiro. Pode estar vinculado a você não ter espaço de armazenagem, né? Uhum. Então, sim, são Construção civil, que é o mercado que mais se rouba no mundo, né? porque a Números torneirinha tá, mostram isso, né? a Que é fácil. torneirinha que a torneirinha que está ali e que não era para estar ali, porque vai ser instalada só daqui a 2 meses, ela tende a sumir se não tiver controle, né? Exato. Mas beleza. Onde é que eu estou querendo chegar? Não adianta a gente pensar em tudo isso se depois eu não tiver bons contratos de fornecimento de materiais que estejam vinculados a esse planejamento de produção que foi Hum, pensado pelo Lean Construction.
Tem Porque não adianta, razão. senão a gente fica só no romantismo, entendeu? Ah, quanto menos material disponível no canteiro, menores são as chances de desperdício. Beleza, tá? Mas quanto que você precisa de cada material em que momento? Opa! Para que eu tenha, para que eu tenha, na hora de eu contratar o fornecedor daquele material, né, um anexo, um cronograma de entregas que atenda a esse teu planejamento de produção. Você, quem descarrega o material? Quem faz a logística? Quanto entrega? Quando entrega? Tá? A gente vê muito para industrializar e para estar trabalhando hoje com linha, o pessoal chama de kit, né? Mas peraí, isso está combinado com o fornecedor? Às vezes até o modal, Márcio. Pô, o cara manda uma É. carreta bitrem e não entra na obra. Pô, já E era. olha, o Gledson, eu falo disso em sala, as pessoas não acreditam que isso acontece. É demais. Tá? Aqui vamos. Olha como é que olha como esse negócio de você pensar a obra toda, estamos até saindo um pouco do tema, mas só para a gente, né? Porque você deu esse exemplo agora, esse tipo de exemplo me irrita, né? Porque é um negócio absurdo, né? Só para você ter uma ideia, você falou disso, quando você fala do modal, a gente já começa a ter que pensar nessas questões na concepção do projeto. Ah, sem dúvida. E aqui eu vou dar um exemplo. Aqui vamos evitar dar nome de empresas, citar nomes, etc. Não tem necessidade disso, né? Mas e aí a gente fala, as pessoas não acreditam, parece até que, né, que a gente está contando história. Mas a obra foi toda concebida dentro de um conceito estrutural de pré-moldados, pré-fabricados, né? De concreto. E aí tinha lá assim, eu acho que eram vigas de 17 metros, 15 metros, não vou me lembrar agora, Uhum. tá? Para você transportar isso, carreta. Exato. Carreta não chegava no canteiro, não fazia curva na rua. O que que você faz com isso agora? Leva de drone? Muita gente vai perder emprego. Tem toda a razão. É. O que que você Não, faz? eu já vi casos aí de um mau planejamento, principalmente na desmontagem da logística, que gerou algumas cifras aí, alguns zeros aí para a construtora, porque não teve esse planejamento aí enfim, de Como é que comissionamento você explica? de um Por isso que grande eu falo, equipamento. Tem que tomar muito cuidado. por isso que Exatamente. eu falo, Exato. Planejamento. é tudo um grande quebra-cabeça, cara. Se faltar Isso. uma pecinha, nesse grande quebra-cabeça que é a gestão da obra, que começa lá atrás, na concepção do projeto, você já tem que estar fazendo estudos logísticos, de movimentação, pensando o que que chega, o que que não chega. Senão é aquilo que a gente falou de ficar romantizando o BIM. De repente tinha um baita do modelo 3D, Exato. onde se viu aquilo ser montado eletronicamente, mas depois a carreta não consegue chegar no canteiro. O que que você faz com esse modelo 3D? Exato, exato. Viu? Bom, sem dúvida, deixa eu te fazer outra pergunta. Por que os engenheiros têm tanta dificuldade para encerrar contrato? E também qual é e aí soma também a dificuldade em gerenciar contrato. O que que você vê aí que eu acho que é a grande dificuldade? Então, Por que que isso ó, vamos acontece? lá. Primeira Por que é tão coisa, negligenciado a gestão de contrato, né? assim, eu dou aula dessa matéria eu dou aula em MBA desde 2005, 2007, desculpa, 2007, né? E aí dou aula de gerenciamento de riscos, já dei aula de implementação de PMO, e modelagem de PMO, né? Gerenciamento das aquisições, né? Nos MBAs de gerenciamento de projetos, né? Algumas outras aulas. Essa aula de gestão de contratos voltados para a construção, eu montei ela em 2012. Tá? Então, ela tem 12 anos, essa aula. E é lógico que ela vem evoluindo. O que eu percebo desde a minha primeira aula, né, ela é uma evolução da minha aula de gerenciamento das aquisições, onde já se fala muito de gestão de contratos. Sem dúvida, Né? sem dúvida. É, Interligado, né? Até o próprio PMBOK sexta edição ele fala, né, de sim, contratos. exato. O gerenciamento das aquisições no PMBOK é a contratação de bens e serviços. A única, Exato. a única, a única diferença para essa outra aula é que eu dou uma ênfase maior em outras questões, como análise de editais, de contratos, etc. Mas qual a percepção que eu tenho já, então, desde 2012? Primeira coisa, profissionais das engenharias e da arquitetura vinculam muito essa área à área do direito, né? Hum, E eu mostro, a partir de vagas,
né? Que a imensa maioria das vagas voltadas para a gestão de contratos dentro de empreiteiras, subempreiteiras, grandes construtoras, etc., etc., incorporadoras, perdem formação nas engenharias e na arquitetura, né? Então, assim, isso tem um motivo. Por quê? Porque a gestão do contrato. Uma coisa é você ter a parte jurídica do contrato, outra coisa é a gestão do todo. A gestão, né, quando a gente fala do termo gestão, ele é abrangente, né? Sem Então, dúvida. a gestão tem que ser feita por alguém que tenha a visão global da obra, tá? Tem razão. Tem Então, razão, tem precisa ter razão. essa, tá? Então, essa visão equivocada que muitos têm de que gestão de contratos, né, é uma área jurídica, afasta, né, Já eles dessa anotei área, aqui. Visão tá? turva de gestão contrato sendo É, jurídico. tanto é que, tipo assim, que eu tenho um texto que eu peço para eles darem uma lida antes da aula, né, na parte prévia da aula, que fala o que faz um gestor de contratos, né? É um texto relativamente antigo, mas, apesar de antigo, atual, porque o que faz um gestor de contratos não mudou muita coisa, né? E aí alguns alunos até falam, professor, li aquele texto. E qual a diferença entre um gestor de obra e um gestor de contratos? Dependendo da empresa que você está, é nada. O gestor da obra é o próprio gestor de contrato. Porque, né, entenda o seguinte: se eu sou um Inclusive, incorporador, inclusive, às vezes recebe o nome, né? É gerente de contrato. sim, exato. Muito gestor de obra que está gerenciando obra tem no seu organograma gestor de contrato, gestor, gestora, tá? Então você pega, por exemplo, se eu sou um incorporador, eu contrato você como uma construtora. O que que eu vou gerenciar? A obra ou o contrato que eu tenho com você? Gerenciar o contrato que eu tenho com você. Eu contratei você para executar uma obra para mim, tá? Exato. Aí você vai pegar esse escopo que eu te entreguei, vai fatiar ele em diversos subempreiteiros. Você não Isso. bota um tijolo sobre tijolo. Você é uma construtora, você é uma empreiteira. Você vai subempreitar quase tudo. O que que você Exato. vai gerenciar? A obra ou o contrato que você tem com cada um desses subempreiteiros? No final, juntando tudo isso, você tem a gestão da obra. Então, são duas coisas que se confundem realmente em algum momento, tá? Em obras muito grandes, você tem o gestor ou a gestora do empreendimento e você tem uma área de suporte, como eu fui em diversas obras, que é o consultor de apoio à gestão de contratos que responde ao gerente do projeto, entendeu? Ao gerente de empreendimento. Aí vai de obra para obra. Mas esse vínculo dessa palavra contrato ao jurídico afasta muito, né? E aí eu até falo para eles, eu entro no LinkedIn e faço uma busca por vaga, gestão de contratos, daí começo a falar, essa vaga que se passasse agora pelo seu timeline do LinkedIn, você abriria? Não. Por quê? Você está como gestor de contratos, não tem nada a ver com isso. Então vamos abrir. É para você ser gestor de contratos de uma obra de infraestrutura da Andrade Gutierrez, que pede formação nas engenharias ou na arquitetura. O que que você está esperando para participar de uma oportunidade como essa? Entendeu? Ela está passando em branco. Tá? Tem razão. Agora, Faz realmente, todo sentido, todo sentido. é uma área muito gerencial, muito analítica, né? Assim, Tem razão. a gente está o tempo inteiro no canteiro, o gestor de contratos, ele não fica no ar-condicionado, né? Engomadinho, ele vai para a obra, ele tem que conhecer a obra, tá? Agora, assim, tem que ler contrato, tem que analisar contrato, tem que analisar pleito Tem gente que não contratual, gosta. tem que aprovar. Tem gente, mas aí é que tá, tem engenheiro que não gosta de fazer projeto, cada um vai seguir a sua linha. Ah, O que não perfeito. pode, a gente ter a visão de que isso não, a gente que eu digo eles, né? Esse pessoal Aham. que for, pô, não, isso não é para mim. Na verdade é. Você pode até não gostar e não querer. Não, É eu uma prefiro, eu coisa. prefiro fazer projeto. Eu preciso ser um engenheiro eu prefiro ser um engenheiro de campo. Eu preciso ser um fiscal. Não tem problema. Cada um vai escolher o seu caminho dentro desse grande universo que é a gestão de obras. Mas você não pode desdenhar aquilo. Fala, opa, Desenhar. tem, Exatamente. tem, tem uma área ali que tem demanda, que de repente paga legal,
né? E que me dá a oportunidade de crescer, né? E eu vou começar a olhar para ela com carinho, tá? E aí, assim, você pode não gostar, mas você não pode achar que aquilo não é para quem tem formação nas engenharias e na arquitetura. Isso você não Tá. pode, tá? Última pergunta, meu irmão. Encerramento de contrato. Eu ia falar, acho que eu posso falar, por que ninguém encerra contrato? Essa Cara, dificuldade. eu uma vez, eu uma vez, não vou dizer a obra nem a empresa, mas uma vez um gerentão, né, de uma dessas grandes obras que eu trabalhei, ele olhou para mim e falou: Márcio, estamos diante de um final horroroso ou de um horror sem fim, né? Esse é um encerramento de contrato, mas é um encerramento de contrato quando você lá atrás não se preparou, entendeu? Tudo isso que a gente conversou, né, de você já pensar tudo isso lá atrás, né, se você teve um bom projeto, se você teve um bom contrato, né, se você teve um bom relacionamento com seus contratados, né, se você tem, né, tudo isso, né, tudo isso muito bem definido, você tem um checklist de encerramento de contrato fácil de você elaborar, né? Onde a gente vai ponto a ponto. Isso daqui foi feito? Se foi feito, foi pago? Porque o encerramento de contrato é para os dois lados, né? Se eu Isso, contratante, se eu contratante, né, quero encerrar o contrato pensando em quê? Em ter o seu ok, o seu de acordo de que eu te paguei tudo que eu tinha que te pagar. E eu não te devo mais exatamente. nada. E você, enquanto contratado, quer o meu de acordo de que você cumpriu todo o escopo. Vou te falar, Márcio, eu já tive esse caso pós uma obra da minha época de Odebrecht, de ter um terceiro que entrou na justiça para tentar pegar lá uma boa quantia que ele foi descontado, porque, obviamente, tinha problemas lá relacionados à execução e que a gente teve que colocar a nossa equipe para fazer. Isso foi Sim. registrado em ata, foi tudo, enfim, a gente fez todo o encerramento, mas mesmo assim ele malandramente falou: pô, o Odebrecht não vai ter esse aparato documental. 2 anos depois ele entrou na justiça, tomou na cabeça, perdeu. Por quê? A empresa tinha uma sistemática de databook, ata de reunião, termo de encerramento, tudo efetivamente redigido, formalizado, o que poderia gerar um passivo. Eu estou falando de R$ 200 mil, né? Olha, Imagina. olha só, olha que coisa olha que coisa legal que você falou, que é extremamente importante dentro da gestão de contratos. Documentação. Tudo precisa Isso. ficar registrado e tudo precisa ficar guardado em meio físico, em meio digital, durante um bom tempo, tá? Só para você ter uma ideia, né, nos grandes empreendimentos que eu trabalhei, principalmente Petrobras, a gente tinha a figura, né, digamos assim, técnico de documentação, tá? Uhum. Pra você ter Sim, uma sim, sim. ideia, né, esses profissionais tinham formação em arquivologia ou biblioteconomia. Tínhamos Olha na Odebrecht também, o GA, o gerente administrativo, com a equipe, e tinha um profissional só para isso. isso, porque eles têm um senso de organização e de catalogar documentos que é um negócio absurdo, a ponto de você, de repente, na análise de um pleito, como eu fazia, chegava lá, né, para essa pessoa e falava: ó, eu preciso da ata de reunião, né, que aconteceu no ano tal, no mês tal, e que tratou desse assunto. Em 2 minutos estava no meio. Em dois É minutos estava no meio sensacional. dele. Então, isso é um suporte, cara, que toda obra precisa ter. Isso, aliás, isso é outra coisa que eu costumo dizer, cara. Uma obra não é feita só por quem sabe, né, colocar tijolo sobre tijolo, Opa, sem né? dúvida. Porque foi isso que você falou. Se lá na frente você tem algum problema e você não tem toda essa documentação, né, catalogada, arquivada, né, Uhum. de fácil acesso, você toma um prejuízo de 200 mil, que dependendo do tamanho da empresa, você quebra ela. Aqui você está falando de uma empresa gigante, né? Mas, assim, se é uma empresa pequena, assim, você pode Exato, quebrar. quebra, 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 quebra. Então, às vezes, a gente deixa de enxergar necessidades que são extremamente importantes. Aí, daqui a pouco, você precisa de um RDO, você não acha ele, É. né? Cadê o Simples, né? RDO?
que registrou o que aconteceu no dia tal na obra, naquele dia que choveu pra caramba e aconteceu isso. Então, assim, cadê o RDO? Não, não tem, sumiu, né? Ah, não, é que a gente está usando um aplicativo. Ah, não, mas naquele dia esqueceram de preencher o aplicativo. Sei lá o quê. E É, aí? Tá, cara, então, essa é. área de documentação, a gestão de contratos, assim, não vive sem uma boa salvaguarda de toda a documentação que é gerada na obra. Senão, você não tem defesa. Não tem defesa. Bom, ó, anotei aqui para fechar várias frases maravilhosas aí. Vou até repassar aqui. Ó, primeiro, vou começar pela última, né? A gestão de contratos passa por uma boa gestão documental, né? Para ter essa salvaguarda aí, que, como você falou, né? Tem muito importante, né? É, eu gostei da frase: estamos em um final horroroso ou no caos sem fim? É o final Evite horroroso, o horror sem fim. Eu nunca esqueço disso. Eu estava, assim, era para bem mim, mais, Márcio. Repete para mim. Como é que é? era bem mais novo, né, cara? E o cara, pô, nível sênior, já quase se aposentando. Quando ele olhou para mim com toda a calma do mundo, né, como se nada tivesse acontecendo, eu desesperado, né? Falei, cara, pô, tem problema aqui, tem problema ali. Ele, Márcio, estamos diante de um final horroroso ou de um horror sem fim. Horror E sem ele falou fim. isso com tanta calma, cara, que eu falei, cara, não é possível. Isso não pode ser normal. Mas aquilo ali, de alguma forma, assim, me tranquilizou, porque eu falei, cara, nas entrelinhas ele tava dizendo o seguinte para mim: Márcio, não se estressa, tá? O que não Relaxa impede que, o remediado está, né? relaxa que um dia a gente vai resolver. Ou vai ser através de um final horroroso, ou de um horror sem fim, mas vai resolver. Tá? Maravilha. Mas, Ó, essa frase é interessante, ela me remete e aí já, né, saindo um pouco da brincadeira, mas finalizando de uma forma séria, né? Numa das minhas primeiras, na minha segunda turma do IPOG, em Recife, 2012, né? Em um determinado momento da aula, um aluno levantou, eu lembro dele até hoje. Ele olhou para hum. mim e falou: Ô Márcio, tudo isso aí que você está falando é muito bonito, tá? Mas a gente aqui fez engenharia, a gente estudou para ter problema. Obra é assim mesmo, dá todos esses problemas aí que você está falando. É lógico que, assim, com aquela É calma e a, é a elegância. síndrome de Gabriela, né? Eu vivi assim, você sempre assim, Aí, Gabriela. pô, assim, com aquela calma e elegância que a gente exercita bastante em sala de aula, né, Gleice? Né, que Uhum. às vezes não dá para exercitar tanta calma e tanta elegância, né? Mas eu olhei para ele e falei, cara, você pode até carregar essa visão com você o resto da vida, se você quiser. Mas com todo respeito, você não ficou estudando até 3 horas da manhã para passar em cálculo, para depois aceitar que uma obra tenha problemas esdrúxulos como esse que eu estou apontando aqui. Você Exatamente. estudou 5 anos para. E aí eu não digo nem para resolver problema, tá? Que isso é outro. Isso eu aprendi com o Leandro Vinhoche, Uhum. né? Márcio, a gente não está nos projetos para resolver problema. A gente está para evitar problema, que aí entra o gerenciamento de riscos, que pode ser um outro assunto nosso. Exatamente. Eu falei, cara, você estudou 5 anos para evitar problemas, evitar todos esses problemas que a gente está tendo. Senão você estudou para quê? Né? Exatamente. Então, quando a gente fala desse final horroroso ou horror sem fim, num primeiro momento pode parecer uma brincadeira, engraçado, mas a gente não pode aceitar com naturalidade Não algumas coisas pode. que acontecem dentro de canteiro de obra. Não pode aceitar, Tem razão. tá? A gente tem que trabalhar desde o primeiro momento, desde a concepção da ideia de você executar uma obra para evitar problema. Perfeito. Você consegue evitar todos? Não, você não consegue. O gerenciamento de riscos está aí para provar para a gente que a gente não consegue evitar todos. Né? Aconteceu, você trabalha para resolver. O que você não pode, em nenhuma circunstância, né, é aceitar os problemas como naturais. Isso é de obra mesmo. Isso aí É, acontece toda obra. Né? Ah, Márcio, esquenta a cabeça com isso, não. Isso aí acontece toda obra é assim. E isso é preocupante. tem Né? razão. Porque se o menino Bom, novo, se a faculdade carrega essa mentalidade, vai é, fracassar. tem razão. Bom, eu anotei aqui: o que é combinado não sai caro, se der errado a gente ganha. Ganha nada, todos perdem. É,
E o contrato é uma bela, uma grande, talvez uma das maiores ferramentas de gestão que a gente pode ter. Essas foram as frases que eu anotei aqui. Show de bola, muito bom. Obrigado, meu amigo. Olha, eu quero, obviamente, vou te agradecer, né, mas vou fazer o meu merchanzinho também. Queria falar Fica à que vontade, meu amigo. um pouco disso tudo que o Márcio falou obviamente, de muitos conceitos relacionados à gestão de obras, né? E ao Lean, a gente vai falar é, é, nas próximas semanas esse projeto maravilhoso, né? A ideia é trazer aqui, inclusive a ideia, o Márcio, trazer o Leandro Vignotti, esse guru aí de gerenciamento de projetos, fera. Então, a ideia é trazer toda semana aqui vários colegas, amigos, professores, especialistas, A gente gente pode aí. marcar nós três, né? Ó, vamos trazer o Vignotti aqui para falar de riscos aqui. Poxa, vocês dois vão dar um show. Vai ser bem legal. Vamos, tá combinado. E óbvio, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais de gestão de projetos, sobre Lean, sobre todos os assuntos que a gente vai trazer aqui relacionados à construção civil, eu vou convidar vocês para me seguir, para seguir o professor Márcio, né? Então a gente está muito conectado. Entre lá na. Márcio, quer falar um pouquinho do teu Instagram aí? Qual é? Então, meu Instagram é Mac Sampaio, underline no final. Mac Tudo é bem. M de Márcio, E de escola, C de casa, Sampaio, underline. Maravilha. Vou botar o QR Code aí do Insta do Márcio, o meu Instagram também, que é obra ponto sem sobra, para a gente se conectar. A gente também tem, tanto o Márcio quanto eu, a gente tem as nossas comunidades, né? No WhatsApp, que são fantásticas, a comunidade do Márcio, a minha, a gente tem muitos alunos ali em comum, é uma troca, materiais, oportunidade de emprego, ajuda mútua, é fantástico, assim, obviamente não é porque a comunidade é nossa não, mas realmente os alunos batem palma e é maravilhoso. Vou botar o QR Code também de acesso aí para as comunidades para vocês aí. Quer falar É alguma coisa, Márcio? só hoje aqui, né? Você está falando aí da comunidade. Essa minha comunidade é a minha comunidade dos meus ex-alunos, né? Mas se a gente Ah, pega legal, aqui, fala aí. que é essa que você está, né? Você pega Isso. aqui só hoje, ó, uma, duas, três, quatro, divulguei 5 vagas voltadas para essa área de gestão de contratos, gestão de suprimentos. Você entra nas vagas, né? Você pega aqui a primeira, na Cava Engenharia, lá em Cascavel, no Paraná. Você entra na vaga, né? E você vê que ela pede formação na engenharia, arquitetura, né? E aí você pega aqui já na descrição da vaga, né? Você vê que ela é uma vaga muito voltada aí para a gestão de obras, pede conhecimento em planejamento e controle, né? Ó, aqui, ó, gerenciar a execução dos contratos da empresa assegurando, ó, a primeira atividade importante aqui, né? Gerenciar a execução de contratos da empresa, assegurando o cumprimento do planejamento financeiro, prazos, escopo e qualidade. Olha aí. Título da vaga: gerente de contratos. Pronto. Empresa, Calvo Engenharia. Formação exigida, engenharia civil. Aí, Pronto. quando eu falo que tem muita coisa, essa foi só um exemplo. Só hoje eu botei 5 ali, não vou tomar seu tempo aqui lendo todas. Maravilha. Bom, e aí, obviamente, se você quer ter uma mudança de patamar, uma transformação em gestão de obra, eu convido a você a participar da nossa, vou até compartilhar aqui com vocês, a nossa quinta turma imersão em construção. Essas vagas, o lançamento foi um sucesso, as vagas estão abertas, são poucas as vagas. Essa é a nossa formação aí sobre Lean Construction, são 2 cursos em um, onde você sai do zero até o nível mais avançado de gestão. Nós temos 50 aulas gravadas, né, que estão no nosso portal. Você vai aprender aqui ó, toda a introdução sobre Lean Construction, liderança, cultura Lean, mindset, né, o PSP, o Projeto de Sistema de Produção, a logística no canteiro de obras Lean, a Lean na cadeia de suprimentos também, planejamento e controle de produção, várias ferramentas Lean, mapeamento de fluxo valor, muita coisa interessante, além de muitos bônus. Né? A gente vai ter um pilar aí, um curso específico sobre Lean Office para quem trabalha em escritórios, etc. Vocês vão ter as 50 aulas que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Lean Essential, que são os fundamentos do Lean, depois o Master Lean Construction, que são 20 horas, que são essas datas aqui, ó, 3, 4, 10, 11, 17, 18 de junho, comigo, ao vivo, muito hands-on, com muitas atividades sobre Lean e sobre gestão de obra. Além disso, você tem a possibilidade de ter mentoria para tirar dúvidas comigo, você vai participar do meu grupo VIP, né, a minha comunidade, um acervo técnico gigantesco de muitos materiais, templates, cases reais e também um checklist para você conseguir implantar o Lean Construction nas suas obras. Né? O curso é para qualquer profissional dentro desse grande mercado que é a construção civil.
Esse é o meu background aí, que vocês provavelmente já me conhecem, mas quem quiser pode entrar lá no meu Instagram para conhecer um pouquinho da minha jornada, um pouquinho das minhas turmas aí Brasil afora, mais de 10 mil alunos impactados, mais de 97% de aprovação pelos meus alunos. E esse curso que, basicamente, se a gente fosse juntar todos os bônus, os packs, aí a gente está falando de mais de 4 mil reais, quase 5 mil reais em curso, a gente está vendendo por 12 de R$ 83. E você que é aluno, ex-aluno ou aluno do professor Gleides, tem lá um super cupom de 15% de desconto, cupom de desconto ex-aluno 2024. Pode dividir também em 12 vezes sem juros. Beleza? Não perca, pouquíssimas vagas. Você vai ter acesso a esse portal lá no Eduz, com todas essas aulas aqui, ó, sobre os fundamentos do Lean, sobre a história, né? A gente vai falar sobre perda, liderança, o Lean Consulting, todos os seus princípios, várias ferramentas Lean aqui, o Andon, o Kaizen, o Pensamento A3, programa 5S, Pokayoke, e muita coisa boa para você aí, além de materiais extras aí nesse portal. Ou seja, é um curso transformador, um curso muito, muito aprovado pelos alunos e que eu espero que você não perca essa oportunidade. Bom, quem quiser, obviamente, é, verificar lá como é que é o curso e tal, é só entrar lá no meu Instagram, obra.sem sobra no Instagram, e lá no link da bio tem lá o nosso curso. Gente, queria agradecer, Márcio, de coração. Por favor, deixem comentários aí. Muito legal ouvir aí o feedback de vocês. Positivo ou negativo, a gente está aqui para melhorar continuamente. Então, esse é o primeiro aí de um conjunto aí de vídeos aí com vocês. Então, espero que tenha sido maravilhoso, que vocês tenham aproveitado muito essa jornada. E, Márcio, meu amigo, muito obrigado aí. Tamo Eu que juntos. agradeço, amigo. Mas ó, tem muita coisa ainda para a gente conversar, isso é só o começo. Pô, muita Vai coisa. precisar de uns 10 desses para falar de tudo que a gente tem para falar. Mas fica à É por vontade, aí, amigo. meu amigo, é por aí. Muito bom. Show de bola. Márcio, um beijo no coração, um abraço para você que está assistindo a gente. Forte E abraço. fiquem. Ó, e não percam, faltam pouquíssimas vagas da nossa quinta turma Imersão Lean Construction na prática. Sucesso para todo mundo, fiquem com Deus, boa semana, bons negócios, vamos para cima. Grande abraço, Márcio. Tchau, tchau. Valeu, fica com Deus.